Esse é um teste. Alô? Alô? Sai daí, Timóteo. Vem cá. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo. Eu sou Israel. Acho que a maioria de vocês já conhecem a gente, mas a gente sentiu o desejo, a necessidade de compartilhar algumas coisas com vocês. A gente já está há um bom tempo pensando em gravar um vídeo, enfim. Mais ou menos uns 4 anos, né? Acho que tem uns 4 anos que a gente está tentando, enfim, falar com vocês, explicar. Muita gente pergunta pra gente como é que é a rotina de casado. Muitas perguntas. Porque pra quem não sabe, a gente é casado, né? Já o que tem casado no papel tem 4 anos, juntos aí tem 8 anos já. É. Muita coisa aconteceu, muita experiência. Muita coisa. Já, enfim, já fizemos de tudo. E agora a gente tá com tempo por conta dessa questão do corona, enfim, em casa, e a gente decidiu Investir e compartilhar com vocês e botar um pé inicial nesse projeto que a gente já tinha há um tempo. A gente sempre recebe muita pergunta no inbox, no Instagram, no Facebook, sem brincadeira. Gente de tudo quanto é lugar, sobre rotina nossa de casamento, sobre rotina diária. E aí nós adotamos também, passamos por um processo de adoção no ano passado, o ano todinho. Nossa, foi punk. E a gente já queria começar a falar sobre esse assunto mesmo, sobre o assunto de adoção. Então a gente queria dar uma resumida, talvez alguma dessas perguntas responda as de vocês. A gente separou as que a galera mais pergunta pra gente. Aí pra ficar uma coisa legal, a gente vai fazer esse joguinho de perguntas aí. Vamos pra primeira pergunta. Como e quando nasceu o desejo de adotar? Essa pergunta é a pergunta que até a psicóloga faz no processo, é muito engraçado. Desde sempre, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu tava assistindo televisão, eu devia ter uns 10 anos de idade, assim, e eu já tava pensando nisso, eu ficava vendo filme e pensava, vou adotar. Eu não sabia nem da minha condição homoafetiva, nem nada, e eu já queria adotar. Eu achava que, mesmo casando com uma mulher, eu adotaria. Desde muito cedo, eu tenho essa vontade de ser pai. Falava sempre pra minha mãe do desejo, da vontade. E eu sempre soube da minha condição homoafetiva, então eu sabia que eu seria pai muito cedo, mas eu imaginava que seria pai solteiro. Não tinha esse entendimento de que eu conseguiria estabelecer uma família e depois do estabelecimento dessa família fazer uma adoção. Aí a segunda pergunta é quem tomou a iniciativa? Eu, né? Sempre sou eu. Você? Não, nessas áreas sempre sou eu, Paulo. Nessa coisa da família, assim, de tomar atitude, quem pediu em namoro, quem não sei o que, sempre sou eu. A gente é jovem, né? A gente sempre pensa assim, poxa, a gente é jovem, a gente tem que viver tudo que tem que viver agora, a gente não sabe... Enfim, a loucura que tá nesse mundo, né? A gente para olhar, cara, tem que aproveitar. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu for ser pai, eu quero ser pai muito cedo. Ó quem tá aqui enchendo o saco. Eu queria ser pai muito cedo. Eu queria ter energia pra curtir com meu filho. Eu queria ter condições emocionais, assim... Ter energia mesmo, né? Pra poder lidar com a demanda do filho. Assim. Nós entendemos que a gente estava pronto pra ser pai. Comentei com ele, falei, vamos no fórum? Eu já tinha assistido maratonado vídeo no YouTube sobre adoção homoafetiva. Assistimos muita coisa. Muita coisa. Marcamos, fomos no fórum e enfim, fomos muito bem recebidos lá, né? Nossa, a galera é muito legal. Muito legal. E, inclusive, responde até uma outra pergunta, que o pessoal fala, é porque eu sou gay ou você... Tem mais facilidade pra quem é hétero. Mentira. A lei vale pra todo mundo. E eu não tenho que reclamar do fórum lá de Fortaleza. A galera super receptiva, tratou a nós tão bem quanto os outros. Foi assim, não tem o que dizer. Eu me senti honrado, não porque merecia ser honrado, mas eu me senti honrado pelo fato de estar lá no primeiro momento buscando uma informação. E eles foram muito carinhosos com a gente. Nossa, foram muito legal. Delicados no tato, né? Na explicação pra gente. Eu fiquei constrangido. Muito, muito simpático. Em nenhum momento a gente foi discriminado. Nada. Foi pelo contrário, assim. Eu amei. Eles perguntaram, assim, coisas básicas. Aí deram uma lista de documentação pra gente. E acho que já dá a deixa pra próxima pergunta, né? O processo, ele foi demorado? Pra gente, não. Não, nem um pouco. Não. A galera fala, não vou adotar porque
porque demora. Mas não é bem assim, cada caso é um caso. A adoção, sempre falou, cada caso é um caso. Hoje a gente tem muito mais certeza disso. Mais ou menos de 3 a 4 meses o tempo para entrar no cadastro e passar a conhecer o nosso filho, que no nosso caso nós passamos isso porque teve recessão de final de ano, né? Nós entramos no mês de novembro. Aí Outubro. Outubro para novembro. E aí, tipo, dezembro tudo para, né? Dezembro, aí janeiro também, é tudo meio devagar. No final de fevereiro, a gente já estava com o processo aprovado para conhecer o nosso filho. Nossa, foi maravilhoso. E assim, Incrível. foi rápido. Eu acho que a burocracia na questão da adoção, sim, você tem que ficar em cima, você tem que ligar e tal, mas é necessária. É necessária que é como uma gestação mesmo. Você tem que amadurecer. E eu acho que o cuidado do Estado, porque é uma criança que está no poder do Estado. E vai passar para pessoas que basicamente eles não conhecem. Então eles vão precisar saber quem são vocês. Garanto que quem é pai não deixa seu filho com qualquer pessoa. É da mesma maneira. Então eles têm que certificar de que nós vamos ter condições psicológicas, condições mínimas financeiras. Não precisa ter muitas posses, nem casa própria. Não, essa é besteira. Mas que você tenha no mínimo uma condição de manter um serzinho, né? Uma vidinha lá, enfim. E aí passamos todo esse crivo e foi super rápido. Ao todo, nós entramos no processo que mês? Outubro de 2017. 2018. Aí nós conhecemos ele no mês de março do ano de 2019. Bem no início de março de 2019. 2019. Que aí nós entramos pro cadastro, fizemos o cursinho e aí entramos. Conhecemos ele no mês de março, aí depois do mês de março... Tivemos a provisória em julho, dia 10 de julho de 2019. Então, não foram tantos meses assim de espera, eles entre dão guarda vinculação. provisória, pra quem não sabe. A gente faz todo um processo de vinculação. Então, a gente vai lá no abrigo todos os dias, conversa com eles, brinca, tem um horário específico de visita, né? Varia de acordo para cada... Depende da rotina da criança, do abrigo e da sua rotina também. Enfim, você faz um acordo com o abrigo e você visita. Aí lá você brinca, vai criando esse vínculo. Aos poucos, com esse vínculo, ele passa o final de semana. A equipe vai sentindo, né, a criação dessa afetividade, dessa relação, desse vínculo, e os processos vão acontecendo gradativamente. Aí ele vem pra casa, fica com a gente, passeia, depois fica com a gente final de semana em casa. E depois do tempo que ele fica em casa com a gente, é medido isso e a gente consegue aí sim a guarda provisória. Então tem todo um caminho. A gente conseguiu a guarda provisória dele no mês de julho. Dia 10 de julho. 10 de julho, E a gente conseguiu a guarda provisória, já veio para São Paulo, porque o nosso filho, ele nasceu no Ceará, lá em Fortaleza. Quarta pergunta. Qual foi ou qual tem sido, né, o maior desafio nessa adoção tardia? Meu Deus. São muitos desafios. São muitos. Mas o maior de todos, qual foi pra você? Pra mim? Pra mim é porque ele chega com muita bagagem e ao mesmo tempo faltando muita bagagem. Então, eu acho que pra gente, de modo geral, foi difícil tentar acompanhar ele e tentar fazer ele entender, porque a cabeça da criança funciona bem diferente de um adulto, obviamente, mas é tão delicado e é tanta informação, existe uma coisa emocional muito forte acontecendo ali naquele momento que você tem que começar a gerir isso dentro da cabecinha dele, né? Primeiro, poxa, são 2 papais, como assim, né? Pra eles é mais fácil de entender, que também já é um outro tema. Mas, assim, são outros pais, são 2 papais, como é que funciona, como é que é a rotina. Então, coisa básica pra gente, pra eles não é básico, não é óbvio, né? Então, eu acho que encaixar tudo isso na cabecinha dele, essa configuração familiar de um modo geral, o que é pai, o que é tio. Porque tio não é só aquele que aparece e visita no abrigo, porque todo mundo é tio lá, né? É a tia, o tio. Não, o que é tio de verdade, assim, pela questão parental? Quinta pergunta. Como foi a aceitação de amigos e familiares? Complicada. Como foi? Você quer falar de tudo no geral? Porque é um outro tema também, né? Porque a aceitação é algo complexo, ela não é simples de dizer.
Mas eu vou falar da experiência em relação a familiares e amigos dessa aceitação de uma forma geral. Foi boa. Eu posso dizer que foi muito boa. Porque os que não aceitaram foram cobertos pela imensidão de pessoas que aceitaram, apoiam e que abraçam. Nem se compara, né? Então, assim, do modo geral, foi muito, muito, muito boa. Nossa família abraçou a causa de uma forma incrível. Desde o primeiro momento, assim... Eu me lembro de quando nós chegamos pela primeira vez em São Paulo, que o irmão do Israel, os meus cunhados, chegaram no aeroporto. Lembra a felicidade? Com presente, a tia, o tio. Ah, foi uma bagunça. Foi incrível, assim. Depois o primeiro contato com os avós, com os demais tios, assim, foi uma aceitação incrível. É óbvio que sempre a gente vai achar uma pessoa aqui, alguém do contra, outra tem lá. sempre alguém mimimi do contra que fala, vocês não têm estrutura, vocês são muito novos, nossa, queria ser muita responsabilidade. De fato muita responsabilidade. Primeiro precisa ter uma estabilidade financeira. Não, é um monte de coisa. Enfim. Eu acho que assim, que a galera que se opôs, que não foram poucas também, que se opuseram, eu acho que são pessoas que a grande maioria tinham uma preocupação com a gente. E é isso, a gente vai caminhando e eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muito mais histórias com vocês. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você conhece alguém que quer adotar, tem o desejo de adotar, enfim, ou que não quer adotar, e manda esse vídeo pra ele, talvez ele mude de Posso ideia, ajudar, né, amor? Nós temos amigos que não queriam também passar por esse processo, mas depois de ouvir uma história real e tão positiva quanto a nossa, mudaram drasticamente a decisão e já estão dando entrada nesse processo. Se você tem mais alguma outra dúvida sobre alguns dos temas, a gente vai abrir alguns outros vídeos também sobre cada tópico específico, sendo mais detalhado sobre cada situação, enfim. E aí você pode mandar pra gente também, que a gente vai te responder. Pode mandar no Instagram, no Facebook, tanto no do Paulo quanto no meu, ou no nosso canal agora que a gente está montando aqui. Você pode mandar também nos comentários que a gente vai responder. Perfeito. Se tiver também alguma dica, ideia de outros sugestão temas, que você quer perguntas, saber, exatamente. Com certeza, estamos aqui exatamente para ajudar no que for possível para nós. É isso aí. Certo? Gente, obrigado. Um beijo. Deus abençoe. Cheiro.